Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite. Está no ar o Novo Notícias, aqui no Novo Canal. Em tempos de pandemia, o município de Amarante promove o emprego e o talento através do projeto Amarante das Profissões. Foi ontem apresentado o projeto Amarante das Profissões, que aposta no desenvolvimento de competências, na promoção do emprego e do talento e tem como metas incrementar a empregabilidade e o empreendedorismo. O projeto visa ainda fazer face ao momento de incerteza que se vive no mundo e no mercado de trabalho e, em particular, orientar e capacitar o cidadão para o desenvolvimento e concretização dos seus objetivos profissionais, como referiu o Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar. Acreditamos que com o lançamento deste projeto, Amarante das Profissões, estaremos a reunir ainda mais os esforços de todas estas organizações na criação de uma oferta que tem o foco em cada pessoa. Cada pessoa tem um talento, uma vocação, tem áreas nas quais mais se entusiasma, seja em aprofundar conhecimento, seja a trabalhar. Um dos grandes desafios deste projeto é ajudar cada pessoa a descobrir e destacar o melhor de si e possibilitar que este talento e essa disponibilidade estejam ao dispor do mercado laboral. Por outro lado, muitas das pessoas que estão em situação de desemprego ou que pretendem mudar de emprego poderão ter vocação ou desejo de criar o seu próprio negócio. Sendo um processo complexo, no âmbito deste projeto, queremos complementar a oferta já existente em Amarante com um trabalho de estímulo à atitude empreendedora e ao desenvolvimento de competências essenciais para potenciar o seu próprio negócio. Por sua vez, Alda Barbosa, diretora do Centro de Emprego do TAMG e Sousa, e em representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, referiu a importância deste projeto como sendo capaz de ajudar cada pessoa a descobrir o que tem de melhor e o que melhor sabe fazer. A implementação deste projeto vai ter seguramente um impacto muito positivo no mercado de trabalho e constitui uma forma de promoção de mais oportunidades de emprego, de oportunidades de estágios profissionais e mais oportunidades de formação profissional. Vai permitir a divulgação de mais informação sobre a evolução do mundo do trabalho, sobre o mundo das profissões, sobre o futuro das profissões e sobre as profissões com futuro, que também é preciso refletir sobre isso, sobre a importância do conhecimento e sobre as formas de organização e de prestação de trabalho, sobre as competências, a capacitação. Portanto, e esta informação vai ser importante para todos nós e para todas aquelas pessoas que, num determinado momento da vida, precisam de parar e refletir quando estão para fazer as suas escolhas e quando estão a pensar definir os seus percursos pessoais e profissionais. E também vai ser muito importante para a parte dos processos de reconversão profissional e de requalificação profissional. Vai fomentar uma maior proximidade dos jovens com as empresas e, portanto, vai reforçar também a capacidade empreendedora. Vai promover a divulgação dos apoios e incentivos às empresas e aos desempregados, quer ao nível do emprego, quer ao nível da formação profissional. Vai promover o empreendedorismo, estimular o espírito empresarial e o autoemprego, e gerando, essencialmente, pelo menos é essa a grande expectativa, de que possa gerar atividades que fixem os jovens na cidade e possam também constituir polos de atração de outro tipo de pessoas. Para o diretor executivo da Invest Amarante, Tiago Ferreira, este projeto Amarante das Profissões faz agora ainda mais sentido, tendo em consideração que a pandemia implicou a destruição do tecido económico e, por isso, urge, para além do mais, avançar com novas dinâmicas de empregabilidade.
Este projeto é um projeto que já vem a ser trabalhado já há muitos meses, mas que, em virtude da situação em que nos encontramos, pandemia e agora também neste processo de saída progressiva da pandemia à medida que a vacinação decorre, este tema torna-se cada vez mais importante. Porquê? Porque a resposta à pandemia implicou a destruição económica e, infelizmente, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitos negócios tiveram que encerrar a sua atividade e, naturalmente, que alguns serão retomados, mas outros não. Esta situação criou uma disrupção no mercado de trabalho muito grande. E não apenas na dimensão da perda de empregos, inclusivamente nas dinâmicas da empregabilidade, isso também se nota e este projeto também tem que dar resposta a isso. A doutora Alda falava exatamente aqui das questões da tecnologia e, por exemplo, hoje muita da prática laboral ela é feita em teletrabalho e, portanto, essas competências digitais, de literacia digital, são muito importantes e que criam oportunidades também. E uma das coisas que nós sentimos, que de alguma forma já sentíamos aqui no município de Amarante, com uma dinâmica crescente de procura, de investimento cá no território, de novas pessoas a quererem para cá deslocar-se, neste momento, territórios como Amarante, que têm uma dispersão territorial grande, um contacto com a natureza também muito forte, estes territórios estão a ser procurados por pessoas e por famílias que querem sair de um meio urbano com pressão, com grande pressão populacional e menor relação com a natureza e, portanto, também aqui esta é um papel que nós temos que, enquanto sociedade civil, enquanto, neste caso, a autarquia, assumir em benefício, quer dessas pessoas, que muitas delas são amarantinos que viviam fora de Amarante, mas também em benefício da nossa atividade económica, porque cada vez que nós conseguimos para as nossas empresas atrair uma pessoa talentosa, é uma empresa que sai reforçada, que se torna mais competitiva, que tem maior probabilidade de ter sucesso e assim crescer, ter mais emprego e com isso todos nós podemos prosperar. Melanie Cardoso, gestora do projeto, explicou algumas das atividades previstas no Amarante das Profissões, dando como exemplo a gestão da carreira. Portanto, pegando aqui nas palavras do Tiago e falando aqui um bocadinho sobre o tipo de atividades que temos pensado para Amarante das Profissões, nós começamos e tínhamos que começar precisamente pela atividade de gestão de carreira. Porquê? Porque consideramos que a nossa população-alvo tem uma necessidade específica de um atendimento individual, mais dinâmico, que corresponda de facto às necessidades que podem ter naquele momento, que podem ser desde uma orientação vocacional, como pode também ser uma reconversão profissional, como pode ser uma orientação para uma ajuda em torno do empreendedorismo. Mas aqui muitas vezes o que acontece é o próprio reconhecimento de competências, porque muitas vezes quando estamos aqui a falar de pessoas no âmbito de transformação de carreira ou de procura de emprego, muitas vezes nem existe um próprio reconhecimento das suas competências-chave, sejam soft skills, sejam hard skills, de forma transversal não reconhecem essas competências. Amarante das Profissões. Em tempo de pandemia, a autarquia amarantina tenta, através deste projeto, impulsionar o setor económico. O projeto estará também direcionado para capacitar e inspirar quem anda à procura ativa de emprego e promover o desenvolvimento de competências e conhecimentos. Por outro lado, pretende-se ainda aproximar as pessoas à procura de emprego das empresas, criando oportunidades de recrutamento, divulgar oportunidades e incentivos de estímulo ao emprego, sobretudo aquelas que beneficiem os grupos mais vulneráveis, e ainda promover a aprendizagem ao longo da vida. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende o reforço das medidas de apoio às empresas. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal reuniu com comissões da Assembleia da República, defendendo o reforço das medidas de apoio às empresas. Perante o cenário dramático pelo qual as empresas estão a atravessar, a Aresp, nunca questionando as medidas de caráter sanitário, realçou que é vital robustecer os apoios às empresas e, por esse motivo, na audição decorrida, evidenciou a necessidade urgente de reforçar as medidas de apoio às empresas, promovendo medidas de apoio à liquidez, o reforço dos apoios a fundo perdido para a tesouraria, o reforço da dotação do programa a apoiar rendas e a prorrogação das moratórias bancárias. A Associação propõe ainda a implementação de planos de amortização de longo prazo, a disponibilização de apoios para empresas recentes, os apoios para empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 15% e a implementação de medidas de apoio à capitalização.
assim como a criação de um fundo de capitalização de empresas. Vamos saber agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas dia, em que se registaram 6 óbitos no norte do país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 9 vítimas mortais e mais 602 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.899 óbitos e 825.633 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 6 residiam na região norte do país e 3 na zona de Lisboa e Val do Tejo. Os oficiais de justiça avançam mesmo para uma greve a decorrer já no próximo dia 12 a 16 de abril. Os oficiais de justiça anunciaram que entregaram o aviso prévio de greve para os dias 12 a 16 de abril por incumprimento da legislação por parte do Governo. O Sindicato de Oficiais de Justiça pede ao Primeiro-Ministro para ser coerente e esclarece em comunicado que se o Governo cumprisse com o estipulado na lei, não seria necessário aos oficiais de justiça recorrerem a este direito estatutariamente atribuído, a greve, como forma de luta reivindicativa para que a mesma seja cumprida. O Sindicato dos Oficiais de Justiça recorda que o não cumprimento da legislação em causa desacredita todos aqueles que ainda acreditam numa verdadeira justiça. A região do Tâmega e Sousa vai passar agora a dispor de mais 2 lojas do Cidadão, uma em Castelo de Paiva e a outra em Felgueiras. A região do Tâmega e Sousa vai passar a dispor de mais 2 lojas do Cidadão, uma localizada em Castelo de Paiva e outra em Felgueiras, num investimento superior a 1,2 milhões de euros, com financiamento comunitário de cerca de 700 mil euros. A comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa esclarece que estes projetos são considerados estratégicos para a região, estando previstos no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, documento que reúne as prioridades de investimento a concretizar na região. A comunidade realça que as lojas de Cidadão são um ponto de atendimento e de prestação de serviços públicos que alberga no mesmo espaço várias entidades públicas, tendo como objetivo facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a administração pública e proporcionar um maior conforto e comodidade aos utentes, permitindo assim tratar de vários assuntos no mesmo espaço, com ganhos de tempo e de custos de deslocação. O Parque das Serras do Porto criou um clube da saúde, associando-se assim ao Dia Mundial da Saúde que se assinalou esta quarta-feira. O projeto Parque das Serras do Porto constituiu esta quarta-feira um clube de saúde, associando-se desta forma ao Dia Mundial da Saúde. A autarquia pardense destacou que o Clube da Saúde é constituído por uma rede de profissionais que conhece o projeto e releva a importância do mesmo na promoção da saúde e bem-estar da comunidade. O município adiantou que o Clube da Saúde é constituído por várias entidades fundadoras, além dos vários agrupamentos dos centros de saúde, conta também com a participação do Centro Hospitalar Universitário do Porto, da CESPU, Cooperativa do Ensino Superior Politécnico e Universitário, do Hospital de São Martinho e do Hospital Escola da Universidade de Fernando Pessoa. A Câmara Municipal de Paredes promoveu ontem uma webinar no âmbito das comemorações do Dia da Atividade Física e da Saúde. A Câmara de Paredes promoveu ontem um webinar no âmbito da comemoração do Dia da Atividade Física e da Saúde. A prática da atividade física e uma nutrição adequada são fatores promotores de uma vida saudável, quer física, quer mental, disse Mário Tadeu, médico especialista em medicina interna, a exercer funções no Hospital de São João. Que a atividade regular de exercício promove uma melhoria da função muscular, da estrutura, do metabolismo e da função até da molécula. Melhora a compliance cardiovascular e a função pulmonar. Melhora o metabolismo e a tolerância que existe à glicose. A resposta hormonal, a função cognitiva e cerebral também vê sua atividade melhorada. É depois também muito importante falar sobre estabilização da fibrinólise, que é um pequeno parâmetro que eu à frente vou falar, nomeadamente no concerne das doenças cerebrovasculares e ao aparecimento de AVCs.
Depois, também é conhecido, isto é subejamente badalado, até pela comunicação social, o decréscimo dos níveis de colesterol com a atividade física regular e um aumento do colesterol HDL. Possivelmente, também há aqui fatores imunológicos que estão na base destes benefícios, apesar de tudo, não muito estudados, mas já vêm sendo falados em diversos congressos internacionais. A psicóloga Marina Silva foi outra dos muitos convidados a dissertar sobre as vantagens do exercício físico. Para esta responsável, a atividade física contribui para o bem-estar mental. De resto, cada vez mais os psicólogos prescrevem, sempre que possível, o exercício físico. O exercício físico, a atividade física, qualquer tipo de movimento, nós sabemos que é um poderoso aliado da nossa saúde mental. Aliás, não vejo de alguma maneira, não é, em que é que o exercício possa de ter alguma desvantagem, a não ser que seja feito de forma incorreta ou até abusiva, mas não é para o global, para a saúde mental e não só, não é? Acredito que não haja nenhuma desvantagem, pelo menos assim muito conhecida, a diversos níveis. Do ponto de vista da saúde mental, nós sabemos que contribui para a nossa saúde psicológica, para o nosso bem-estar, para a nossa inteligência emocional. Aliás, temos vindo a falar muito em práticas de autocuidado e é aqui então que entra também o exercício físico. Quero eu dizer com isto que pode ser, acima de tudo, algo preventivo no que diz respeito a alguma patologia do foro psicológico e mental. Aliás, eu até costumo brincar dizendo que os psicólogos prescrevem exercício físico. Quando nós, de alguma forma, estamos, por exemplo, perante um paciente depressivo, existe uma coisa que nós fazemos logo no início, que se chama a ação comportamental, que é colocar a pessoa em funcionamento, é colocá-la funcional, é colocá-la ativa. Portanto, o que é que se diz logo? Por favor, faça umas caminhadas, saia de casa, movimente-se. Portanto, nós, enquanto psicólogos, não prescrevemos nenhum tipo de medicamento, fazemos até uma articulação a esse nível, se for necessário, com outro profissional, com o médico ou com o psiquiatra, mas temos aqui, não é, esta vantagem de podermos prescrever exercício físico. A importância da atividade física para a saúde e bem-estar, quer físico, quer mental, foi tema de dissertação ontem, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Paredes para assinalar o Dia da Atividade Física e da Saúde. Já o município de Lousada vai promover concertos virtuais de forma a manter viva a dinâmica cultural que é bastante ativa no concelho. A autarquia de Lousada vai promover concertos virtuais com o objetivo de manter viva a dinâmica cultural do concelho face à crise sanitária que continua a afetar a região e o país. A pandemia e as obras de modernização do auditório municipal interromperam a habitual programação cultural em Lousada, enquanto se aguarda a possibilidade de regresso à normalidade possível, cumprindo sempre com todas as normas sanitárias. A Câmara Municipal, à semelhança do ano passado, vai assegurar alguns concertos no espaço virtual com músicos e bandas de concelho. O primeiro concerto realiza-se já no próximo sábado com os Innerville, espetáculo agendado para as 22 horas. Já no próximo dia 25 de abril, para comemorar os 47 anos da Revolução, sobe a palco a banda Venham Mais 5, que vai interpretar temas de intervenção. O Novo Canal tem vindo a conhecer algumas associações da região. Agora foi a vez da associação Viver Melhor. Ora, conheça um pouco mais. E não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas com grandes limitações, com cancro nas mais variadas... diferentes tipos de cancro. Exatamente, seja da mama, seja de outras coisas, e com muitos limites e muitas limitações, e que encararam aquilo como um objetivo tão forte que conseguiram concretizar. E quem sabe um dia se voltamos a organizar algo semelhante. Já em Passos de Ferreira já começaram a ser distribuídos 400 novos contentores de lixo. 400 novos contentores de lixo começaram esta quarta-feira a serem instalados em Passos de Ferreira, uma iniciativa da autarquia pacense, num investimento superior a 200 mil euros. A autarquia adiantou que os contentores têm maior capacidade de depósito, funcionalidades inovadoras e são mais modernos. O município realça que este investimento faz parte da estratégia de municipalização do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, que recentemente avançou para uma nova fase, com o aumento do número de dias de recolha em todas as freguesias.
Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para os habituais compromissos publicitários. Fique desse lado que nós voltamos já com o desporto. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo a esta segunda parte do bloco informativo, aqui no seu canal regional. A Associação de Futebol do Porto já definiu um modelo para a retoma das competições. Segundo a Associação de Futebol do Porto, o futebol e o futsal irão retomar o regresso aos treinos em grupo a partir do dia 19 deste mês e o fim de semana de 8 e 9 de maio será a data em que a maioria dos clubes considerou ter reunido as condições para voltar a competir. A Associação avançou em comunicado que, na sequência do plano de desconfinamento gradual apresentado pelo Governo, passado dia 11 de março, ficou definido que as modalidades de risco médio, na qual se incluem o futebol e o futsal, podem retomar a competição a partir do próximo dia 19. Agora, esta será uma realidade que vai aplicar-se aos escalões séniores e aos escalões de formação, segundo a instituição. A Associação de Futebol do Porto realça que, após o plano apresentado pelo Governo, a instituição promoveu um conjunto de reuniões com todos os seus clubes com o objetivo de ouvir de cada um o seu posicionamento para o eventual regresso, bem como os moldes em que este deveria ser feito. Já o ciclismo de competição regressa já este fim de semana. Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo, o pelotão profissional compete já este domingo na prova de abertura, agendada para a região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa. A competição conta com 9 equipas continentais portuguesas numa ligação entre Aveiro até Anadia, cerca de 173 km. Na véspera, também pontuável para a Taça de Portugal Jogos Santa Casa, disputa-se o circuito Cara-Anadia na freguesia de Sangalhos, numa prova que marca o reinício da atividade para as equipas do clube portuguesas, numa prova em circuito que irá totalizar 129 km. Para terminar este bloco informativo, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 9 de abril, é de chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 9 graus. Probabilidade de chuva de 100% e o vento estará fraco. Já sábado, dia 10 de abril, continua a chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 10 graus, com a probabilidade de chuva a manter-se nos 100% e o vento igualmente fraco. E é com a meteorologia que chegamos ao fim deste bloco informativo, mas já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Não me despeço antes de o relembrar que já a seguir pode ver o programa Cultura com Norte e ainda o programa N Música. Portanto, são ótimos motivos para continuar na nossa companhia. Eu estou de regresso amanhã às 19h30. Até lá! Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.